orações em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Salmo 67, diz assim a palavra do Senhor, irmãos. Você já abriu a sua Bíblia? Então acompanhe a leitura do texto sagrado, Salmo de número 67. Seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o rosto, para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu o seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoe-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. Amém, amém. Querido Senhor, essa é a nossa oração agora à noite. Que o Senhor nos abençoe, para que as pessoas conheçam o Teu nome, para que o Teu nome, ó Deus, se estenda até aos confins da terra. E por isso nós oramos a Ti, por isso nós clamamos a Ti. Pai querido, abençoe a exposição da Tua palavra e fala aos nossos corações, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Esse é um salmo, meus irmãos, ou esta é uma oração pela bênção de Deus. Nós vemos isso já de início no texto, quando o salmista está orando, e ela tem algumas partes aqui. Ela primeiro pede a Deus para que o Senhor seja gracioso, 3 partes mais especificamente. Primeiro, ele pede a Deus para que Deus seja, então, gracioso. Ele está pedindo para que Deus abençoe a vida dele, que o Senhor, então, brilhe sobre ele o seu rosto. Essa é a parte inicial do texto, e a gente aprende algumas verdades preciosas. Primeiro, o pedido do salmista. O salmista está orando a Deus, irmãos, e o pedido dele é que Deus possa apresentar, ou tornar brilhante o seu rosto para o salmista. É isso que ele diz: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. O pedido de Deus para que Deus seja gracioso, o pedido para que Deus abençoe e o pedido para que Deus resplandeça sobre a vida do salmista o seu rosto. Se você conhece a Bíblia, e certamente você conhece a palavra de Deus, você vai entender muito bem de onde o salmista tira essa expressão, de onde ele extrai essas verdades iniciais do texto. Se você abrir a sua Bíblia em Números, capítulo de número 6, os versículos 24 a 26, você tem ali exatamente uma oração pronunciada pelos sacerdotes em direção ao povo, que é o texto de Número, que é a bênção araônica, onde os sacerdotes rogavam a Deus a bênção sobre a nação, onde os sacerdotes oravam a Deus a bênção para o povo. Lembre-se, isso acontece quando o povo está no Monte Sinai. Esse é o contexto lá de Números capítulo 6, quando essas palavras então são pronunciadas pela primeira vez. Os filhos de Israel foram salvos, libertos do Egito, estão caminhando para a terra prometida, foram resgatados pela graça de Deus da escravidão do Egito, então eles estão seguindo para a terra prometida, eles estão caminhando para a terra prometida. E no pé do Monte Sinai, então, os sacerdotes oram a Deus, rogando ao Senhor a bênção para o seu povo. Eles estavam perto de entrar na terra que Deus havia prometido. Deus, então, abençoa aquela nação. Logo após o tabernáculo é construído e a glória do Senhor habita sobre o povo, ou entre o povo. E os sacerdotes novamente pronunciam essa bênção diante do povo de Deus. E o texto lá de Números nos diz: o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti, seja gracioso, te dê a paz. O Senhor levante o seu semblante, o seu rosto sobre você, ele dê a paz. Essa é a bênção pronunciada, e essa aqui é a oração repetida pelo salmista. Deus seja gracioso para conosco. Deus brilhe sobre nós o teu rosto. Essa é uma frase importante nas Escrituras. O fato de Deus brilhar o seu rosto, ou resplandecer o seu rosto sobre nós. O pastor Keller, comentando, ele disse o seguinte, que ele está voltando para Gênesis, onde Adão e Eva caminharam com Deus,
tiveram o privilégio da comunhão, de caminhar com o Senhor no jardim, mas eles pecaram contra Deus, eles se afastaram da face de Deus, então eles se distanciaram de Deus, e novamente é essa condição na qual nós estamos, distante do brilho do rosto de Deus para nós. E aí o pastor Keller comenta, para que o rosto de Deus seja virado, para que o seu brilho então resplandeça sobre nós. Isso aponta para um relacionamento íntimo, para uma vida pessoal, para uma necessidade que todos nós temos, que cada um de nós, pelos nossos méritos ou força, não seria capaz de conquistar, que é novamente o relacionamento com Deus, a restauração da vida com Deus. Como isso é possível, então? Como Deus pode se virar para um pecador que se afastou da sua presença? Como a graça de Deus pode, então, brilhar novamente sobre os nossos rostos? Como nós podemos, então, voltar ao jardim e viver novamente em intimidade, uma vida com Deus? Como nós podemos, então, fazer isso? A despeito, pois o nosso coração agora buscou suas próprias paixões, seus próprios salvadores, seus próprios desejos, longe da presença de Deus. Esse relacionamento quebrado e as nossas relações amorosas com o pecado, nos afastando dia após dia de Deus, como Deus pode virar novamente o seu rosto para nós? Quando a Bíblia fala, meus irmãos, dessa ação de Deus, ou dessa expressão de Deus, ou desse voltar-se de Deus em relação a nós, ele está falando da graça do Senhor. Deus olhando para nós com bondade, Deus olhando para nós com misericórdia, Deus novamente restabelecendo o relacionamento que foi perdido no Jardim do Éden. O pecado que nos separa de Deus, que nos afasta de Deus, agora é vencido, não pelos nossos méritos, mas pelo brilho do Senhor tão poderoso, que é capaz de raiar no coração mais denso ou mais escuro. O Criador se volta para a gente por meio do seu Filho. Por meio de Cristo, o Senhor novamente brilha sobre nós o seu rosto. A morte, o pecado e todas essas coisas que nos separavam de Deus foram vencidas. E quando nós nos voltamos, portanto, com arrependimento, com fé e confiança nos méritos de Jesus, o Senhor então destina a nós o seu perdão, a sua graça, e brilha sobre nós o seu rosto com misericórdia e com bênçãos. É isso que o texto está nos ensinando. Ó Deus, seja gracioso para conosco e brilhe sobre nós o teu rosto. Esta é a oração do salmista aqui. Esse é o desejo do salmista aqui. Esta é a oração que ele faz a Deus. E além disso, por um outro motivo. Versículo 2 nos diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. É interessante que a oração ela não é egoísta do salmista. Ele não ora para que Deus brilhe sobre ele o seu rosto, unicamente para que ele seja notável entre as pessoas como uma pessoa espiritualmente saudável, como alguém que se destaca na sua vida religiosa, como alguém que é comprometido, e isso fica visível na forma do seu relacionamento, ou no brilho do rosto de Deus sobre ele. Não, ele ora para que isso aconteça, para que Deus o abençoe, para que o seu coração experimente esse perdão, essa misericórdia, essa graça de Deus, por um motivo, por uma razão muito específica dita aqui no texto, para que as pessoas, para que as nações conheçam o caminho do Senhor. A vida do discípulo de Jesus, meus irmãos, ela não é uma vida autocentrada. A vida do discípulo de Jesus, ela não é uma vida egoísta, ela não é uma vida voltada para si mesmo, para suas realizações e para suas conquistas. Nós oramos e rogamos a Deus para que Deus nos abençoe nas atividades, nas coisas que nós fazemos, mas há uma razão além disso. A razão é para que a terra conheça o caminho do Senhor. Porque nós, então, estamos aqui reunidos essa noite para adorar a Deus, para louvar a Deus, para sermos fortalecidos, agraciados com a bênção de Deus, com a presença de Deus no nosso meio, com o favor de Deus, com o perdão de Deus. Obviamente, nós estamos aqui reunidos para louvar a Deus e celebrarmos aquilo que Ele conquistou por nós, por meio de Cristo Jesus, ou para nós, por meio de Cristo Jesus. Estamos aqui reunidos para isso, mas com uma razão também,
para que o nosso coração seja renovado, para que a minha vida e as nossas vidas sejam santificadas, para que a nossa mente seja treinada e conheça ainda mais a palavra de Deus, para que, quando saiamos daqui, tornemos o nome do Senhor conhecido mais e mais, aonde o Senhor nos levar. A bênção de Deus é sempre uma forma também de abençoar as outras pessoas. Quando Deus nos abençoa, irmãos, Deus nos abençoa para abençoarmos. Esse é um princípio bíblico. Se você vai para 2 Coríntios capítulo 1, quando Deus nos consola, Ele faz isso para consolarmos. Quando somos abençoados, Deus faz isso para abençoarmos. Quando somos edificados, Deus faz isso para edificarmos. Quando somos dotados de talentos, de capacidades para servir no reino de Deus, Deus faz isso com vistas à edificação do seu próprio corpo, da sua própria igreja, uns dos outros. Efésios capítulo 4, nós temos essa verdade lá estabelecida. Quando Deus nos abençoa para abençoar. Por que isso é interessante, irmãos? E aqui eu abro um parênteses. Nós temos visto, às vezes, tantas pessoas crescendo no conhecimento teológico, jovens, isso aconteceu com muito forte na internet, de pessoas que vão conhecendo a palavra de Deus e vão crescendo e vão conhecendo a instrução de Deus e vão estudando teologicamente, mas às vezes simplesmente para ficar debatendo ou simplesmente para se achar melhor, para querer humilhar uns aos outros. Essa não é a razão de conhecermos a Deus. Nós conhecemos a Deus com a finalidade, e somos abençoados por Deus por conhecimento ou qualquer outra coisa, uma finalidade de abençoarmos as outras pessoas. O salmista então ora a Deus por isso. Deus, seja gracioso para conosco, que o teu evangelho chegue ao meu coração, que o Senhor brilhe sobre mim o seu rosto, que eu possa contemplar a face do Senhor, que o evangelho então seja escancarado diante dos meus olhos, e o perdão de Deus venha sobre a minha vida, e a graça de Deus encha o meu coração, e a graça do Senhor então direciona a minha vida, mas com uma razão, Senhor, com um motivo muito específico, para que eu possa abençoar outras pessoas. Essa igreja está aqui, irmãos, para abençoar uns aos outros, para abençoar esta cidade, para abençoar aqueles a quem o Senhor trará para nós, abençoar aquele que está no vício, ou que está perdido, aquele que está caminhando para a condenação, e nós anunciamos o Evangelho, pregamos o Evangelho, e a graça de Deus alcança e transforma estas vidas. Precisamos olhar a nossa vida, irmãos, como um meio, uma forma de Deus usar para abençoar outras vidas. Isso se dá de muitas formas. Às vezes é um colega de trabalho que vai passando por alguma situação difícil, algum tempo de aflição, e você está lá, ouvindo a história que ele está contando para você, o que ele está contando para você, e você então ora por ela e diz, olha, há um Deus que pode transformar isso, há um Senhor que pode cuidar de você muito bem, há um Deus que pode abençoar a sua vida e transformar essa realidade. Posso orar por você? Olha, vamos conversar mais vezes, vamos buscar orientação na palavra de Deus. São lares que estão em crise, famílias que estão em crise, e você é usado por Deus para fazer exatamente trazer um caminho de esperança. As nossas vidas, irmãos, elas precisam abençoar outras vidas, apresentar o caminho do Senhor a outras pessoas. Essa é a jornada do discípulo. O Senhor disse que nos faria seus discípulos com o objetivo de encaminharmos para as nações e levarmos para as pessoas, de falarmos do seu amor àqueles que precisam. Deus nos abençoa para nos abençoar. Essa é a oração do salmista. Senhor, seja gracioso para conosco, para que se conheça na terra o teu caminho. Senhor, traz ao meu coração o teu evangelho, para que eu possa dizer a outras pessoas que no Senhor há esperança, há perdão, há graça, há transformação, há um caminho de reconciliação com Deus. Deus, brilhe o seu rosto, meus irmãos, em nós, para que possamos refletir essa luz para os outros. Deus, brilhe o seu rosto sobre nós, para que possamos, então, refletir a vida daqueles que estão em escuridão, na vida daqueles que estão em tempos nebulosos. Deus, brilha sobre nós o seu rosto, para que a gente possa brilhar
nos corações, ou refletir essa luz no coração de outras pessoas. Ele enviou o seu Filho para morrer e enviou o seu Espírito para viver dentro de nós, e Ele nos capacita nessa missão. Uma realidade que o salmista ainda fala também, meus irmãos, no verso de número 2, é sobre a salvação do Senhor. Veja o texto, por favor. Ele diz: para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Você tem o caminho do Senhor, a instrução do Senhor, a verdade do Senhor, as retas do Senhor, né, os retos caminhos do Senhor. E aqui o salmista fala sobre a salvação do Senhor. Esse é um ponto importante nesse texto, é o poder que o Senhor tem de salvar. Que o seu caminho possa ser conhecido na terra e o poder salvador do Senhor seja visto entre as nações. Meus irmãos, esse texto nos aponta para uma realidade interessante sobre a capacidade de Deus, ou o poder de Deus de salvar. Quando nós falamos disso, nós falamos sobre alguns aspectos interessantes que as Escrituras nos apresentam. Primeiro, a mensagem cristã é uma mensagem sobre salvação. A mensagem cristã é uma mensagem sobre um Deus que veio a esse mundo no seu Filho Jesus e revelou o seu amor, a sua graça, com a finalidade de nos salvar dos nossos pecados, da condenação eterna. Ele disse: o seu nome será chamado, o anjo disse, Jesus, porque ele livrará ou salvará o seu povo dos seus pecados. A resposta das Escrituras é que nós precisamos ser salvos. E a graça de Deus um dia nos alcançou e nos deu essa salvação. Mas a Bíblia, quando fala de salvação, ela fala também desse julgamento de Deus. Não só dos nossos pecados, mas de sermos livres do julgamento de Deus, julgamento final de Deus. Aqueles que vivem impiamente, ou aqueles que vivem distante de Deus, experimentarão esse julgamento. Há uma forma de ser salvo desse julgamento: crendo em Jesus Cristo. Nós experimentaremos a vida eterna. Há um aspecto também da salvação de Deus, que é a salvação da influência do pecado e dos efeitos do pecado no mundo. Você lembra que o salário do pecado, diz o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 6, versículo 23, é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, através de Jesus Cristo. Quando nós olhamos sobre salvação no aspecto passado, no presente e no futuro, nós olhamos de como Deus nos salvou, de como diariamente Deus nos salva da influência do pecado, na luta contra a tentação, numa vida de santidade, e como Deus nos salvará no futuro. Todo aquele que o Pai deu ao Filho, Ele de maneira nenhuma lançará fora. Mas também nós podemos dizer, meus irmãos, a respeito dos efeitos do pecado na realidade humana, da desintegração da humanidade. Nós temos visto isso, como o pecado tem invertido os valores, como o mundo tem, então, enfrentado essa desintegração das verdades de Deus, dos valores de Deus, em vários ambientes. E você tem visto isso, e você tem acompanhado isso, por exemplo, nas guerras, nos conflitos, nas tensões raciais, na injustiça, na opressão em todos os níveis. Todos esses efeitos do pecado na relação humana, na vida humana, a ação de Deus nos salva também. Deus nos fala que a graça do Senhor, de uma vez por todas, agirá no retorno do seu Filho, e Ele, então, destruirá de uma vez por todas todos os efeitos do pecado na vida humana. Em Apocalipse capítulo 21, o texto nos diz que Deus então enxugará dos nossos olhos e não haverá mais dor, nem morte, nem pranto, nem choro. A desintegração da humanidade, meus irmãos, pela influência do pecado, ela será vencida na obra de Cristo Jesus. Um dia não mais enfrentaremos guerras. Um dia não mais enfrentaremos dores, conflitos internos, e seja eles quais forem. A graça do Senhor nos salvará. O mundo um dia ouvirá essa notícia de que os efeitos colaterais do pecado não mais irão colapsar a vida humana,
porque o Senhor, de uma vez por todas, vencerá todo o seu efeito. Meus irmãos, nós precisamos dizer isso ao mundo. Quando nós oramos esta oração do salmista, nós estamos orando para que o caminho de Deus seja conhecido. Nós estamos orando para que o poder salvador de Deus, então, esteja entre as nações, entre as vidas. Nós estamos orando para que a graça do Senhor tire as pessoas do engano, da idolatria e de tantos outros erros e de tantos outros descaminhos da vida humana, da desintegração humana, para que a graça do Senhor salve seus corações. Quando a nossa vida é alcançada pela graça de Deus, pelo poder salvador de Deus, irmãos, essas outras dimensões vão sofrendo também a influência da graça do Senhor. Quando nós oramos para que o Senhor seja gracioso, intervenha e salve esse mundo, nós estamos orando para que o poder de Deus, então, entre em missão e as pessoas conheçam o seu amor. Como isso será possível, irmãos? Isso será possível pelo anúncio do Evangelho. Romanos capítulo 10, versículos de 13 a 15, nos fala sobre isso. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu amigo, há uma forma de você ser salvo dos seus pecados. Só pelo poder de Jesus. Só pelo nome de Jesus. Há uma forma de você experimentar a futura salvação de Deus, de toda essa realidade caída. É você crendo em Jesus Cristo como seu Salvador. Meu irmão, minha irmã, há uma forma de você vencer essas lutas pela influência do pecado. É confiando em Jesus, é orando a Jesus, é invocando o nome de Jesus. E quando nós fazemos isso, nós somos salvos pela graça de Deus. Por fim, meus irmãos, você tem então o desejo do salmista pela manifestação global de Deus. Versículos seguintes diz assim, versículo 13 em diante. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. Alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações. Louvem-te os povos, ó Deus, louvem-te os povos todos. A terra deu seu fruto e Deus, o nosso Deus, nos abençoa. Abençoa-nos, Deus, e todos os confins da terra o temerão. O projeto de Deus sempre foi global. É uma realidade descrita já em Gênesis, capítulo 12, quando o Senhor disse a Abraão que nele o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Há um desejo de Deus de abençoar, há um desejo de Deus de salvar, há um desejo de Deus de tornar estendida, então, essa graciosa bondade do Senhor. E Deus faz isso por meio de Jesus Cristo. Mas Ele faz isso também por meio de nós, a Igreja de Deus. Meus irmãos, essa é uma realidade importante aqui. O Senhor nos chama como povo de Deus para este mundo. E como resposta de Deus a este mundo, de que a mensagem de salvação ela é eficaz, de que a mensagem de restauração ela é poderosa, de que Deus então transforma vidas, de que Deus restaura vidas, de que Deus torna novamente o nosso coração alegre por conhecer o nosso Deus. E Ele deseja que todas as nações experimentem essa realidade. O foco aqui, meus irmãos, então ele é vertical e horizontal. Há um desejo do salmista de que as pessoas se voltem para a adoração verdadeira, para o Deus verdadeiro, para o culto verdadeiro, para o Senhor verdadeiro. Então essa é uma relação horizontal e vertical. A adoração é sempre o objetivo da missão. A igreja existe para adorar a Deus. Deus nos criou para a sua glória. A igreja proclama e anuncia para que outras pessoas adorem a Deus. A razão pela qual você e eu somos chamados, então, e somos enviados a tornar conhecido o nome do Senhor, a orar para que o Senhor se estenda ao seu reino neste mundo, a orar para que o Evangelho complete toda a sua obra, a orar para que os confins da terra temam ao Senhor, a orar para que Deus seja glorificado, é sempre uma razão de adoração. Nós ansiamos para que as pessoas adorem ao Deus verdadeiro, saiam do engano e sirvam ao verdadeiro Deus.
esse projeto, esse propósito de Deus é confiável? Não há dúvida que sim. Não há dúvida que essa oração do salmista tem a sua resposta, pois o propósito de Deus é abençoar o mundo. O propósito de Deus é exatamente salvar corações. E isso fica claro no fato de Deus abençoar com um fruto. Fica claro de Deus abençoar e responder à oração do salmista. E isso nos dá confiança, irmãos, de que o nosso trabalho, mesmo sendo com sacrifício, mesmo sendo às vezes com cansaço, ou com pouca força, ou dentro da capacidade que nós temos e da habilidade que nós temos e dos talentos que Deus nos concede, mas Deus recompensará toda a nossa obra. Em Abacuque capítulo 2, versículo 14, você tem uma promessa que diz: porque a terra será preenchida com o conhecimento da glória do Senhor, assim como as águas cobrem o mar. Deus irá abençoar o nosso trabalho. Deus irá abençoar o seu trabalho. Você que dirige, conduz, você que está servindo a Deus nessa comunidade, você que está colaborando com o reino de Deus, aonde você está, onde você mora, com quem você se relaciona, e talvez você não está vendo tantos frutos inicialmente, mas não se preocupe não, Deus abençoará o seu trabalho. Às vezes a gente planta, outro chega e rega, e Deus fará o que, irmãos? Dará o seu crescimento. A glória do Senhor cobrirá toda a terra. O evangelho será pregado entre as nações e Cristo salvará o seu povo. Louvado seja o Senhor. É só a gente olhar também para a nossa história, irmãos. Eu lembro de quando eu era criança, a gente mudou para a casa que eu morei com os meus pais por muitos anos, até sair de casa, né? E era uma região muito inóspita, assim, muito de pouca habitação. E eu lembro que uma vez na semana, por algumas semanas, um senhor de paletó, com a Bíblia na mão, e no meio da rua ele ficava gritando. Ele ficava proclamando o Evangelho. Ele ficava dizendo: Jesus é o caminho. A gente não era cristão ainda, a gente não era crente ainda. E ele ficava anunciando e pregando e falando o Evangelho, e falando que Jesus Cristo era o Salvador, e contava algumas histórias da Bíblia, e em alta voz gritava, e as pessoas saíam, né, era pouca gente, mas algumas saíam de suas casas e ficavam observando aquele homem falar. Anos depois, o Evangelho chegou lá na nossa casa. A área que a gente morava era um sítio, meu pai fez um galpão e começou a anunciar num serviço de som, colocava música evangélica. Aí depois um pastor da Assembleia de Deus, próximo lá da gente, falou com meu pai para construir uma igreja lá no galpão, e construiu uma igreja, e Deus começou a abençoar, e a nossa família toda se converteu ao Senhor, e Deus foi tornando o seu evangelho conhecido naquela comunidade, e hoje lá tem uma igreja enorme, uma bela igreja, mas talvez esse homem que um dia estava lá pregando, ele não conheça a continuação da história, mas certamente isso tem resultado daquele homem que estava anunciando a palavra de Deus, que estava semeando a semente do Evangelho do Senhor. Eu quero encorajar você, meu irmão, minha irmã, encorajar vocês que têm comunicado o Evangelho aos seus familiares, comunicado o Evangelho aos seus amigos nesta cidade. Deus fará a semente germinar. Deus abençoará o seu povo. Eu quero encorajar você que tem aplicado no seu coração essa semente do Evangelho, que tem estudado a palavra de Deus, que tem conhecido mais e mais. Deus fará a sua vida, sem dúvida, crescer mais e mais no conhecimento do Senhor. Meus irmãos, eu sei que nós temos muitas preocupações, tantas coisas nessa vida, mas esse texto nos convida a olharmos para um aspecto importante. Todo cristão é chamado para compartilhar o Evangelho com outros. Que essa seja, então, uma preocupação do nosso coração. Que essa seja, então, uma tônica na nossa alma, um foco do nosso olhar.
abençoar as pessoas com o Evangelho de Deus. Que a nossa oração ao acordar, ou a cada dia, seja: Deus, me abençoe hoje. E quem eu encontrar, de pessoas que estão precisando de esperança, que eu possa anunciar o Teu Evangelho, e que o Senhor abençoe a semente que será plantada. A você que ainda não é cristão, você está ouvindo essa mensagem hoje à noite. Você está ouvindo o Evangelho de Deus, que a única forma de Deus nos abençoar é por meio de Jesus, o nosso Salvador. Por meio dele, nós somos herdeiros de todas as promessas que o Senhor nos garante. E nos garante, sobretudo, a salvação das nossas vidas. Eu queria, então, dizer a você que essa é uma oportunidade de você também ser um fruto do Senhor, de você ser salvo pela graça de Deus, de você render a sua vida a Jesus Cristo e servir a Ele todos os dias da sua vida. Adore ao Deus verdadeiro. E essa é a noite, uma oportunidade para isso. A essa igreja eu digo que o Senhor nos fortaleça, mesmo com as nossas poucas forças, mesmo às vezes com os nossos passos curtos, mas que não deixemos de semear a boa semente do Evangelho, porque sem dúvida Deus nos abençoará abundantemente e a colheita será